gente começa se apresentando, ok? Vou falar primeiro. Meu nome é Ana Carolina, sou psicóloga social. Gente, desculpa, vou colocar no silencioso. E integro a Comissão de Psicologia de Situação de Desastre e Emergência do Conselho Regional de Psicologia aqui de Minas. Tá? Eu sou Jaqueline Renato, eu sou jornalista e cientista social, fiz também mestrado em ciência política e trabalhei durante alguns anos como professora em institutos de superior, de educação superior. Desenvolvi ao longo desses anos que eu trabalhei como professora projetos de extensão na área de mídia e educação da mídia, e atualmente, nos últimos 4 anos, estive no governo de Minas, na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, era chefe de comunicação da secretaria, acompanhei muitas reuniões da Renova, um braço importante do trabalho do Estado, de acompanhar a atuação da Renova. Então, assim, eu estou bastante inteirada das protelações e das estratégias, que a Renova vem utilizando ao longo do tempo, desde a Mariana, Bom, eu saí do governo, na gestão, assim que o atual governador entrou. Já pertencia à ONG Internet Sem Fronteiras desde 2015, aliás, nós nos constituímos formalmente. E agora, nesse momento, nós estamos trabalhando com alguns projetos aqui em Belo Horizonte, e a gente fez esse projeto, que a gente vai apresentar brevemente daqui a pouco, para vocês. É isso. Bom, eu estou conhecendo todos vocês hoje. A Tamira já me falou muito de você, então acho que você já conhece um pouco o trabalho do coletivo por intermédio da Tamira. Eu sou, do coletivo Mica, que ele foi fundado, assim, digamos, nos passos também do projeto, de um projeto de extensão que eu tinha lá em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, mantive até o ano passado. E, enfim, a gente, além de outras atividades, outros públicos, digamos assim, a gente tem trabalhado muito próximo dos atingidos de Mariana e estamos estendendo o nosso relacionamento. Já tivemos reuniões e conversas e algum trabalho em conjunto com o João Molevade, que é um polo bem importante aqui, se a gente pensar na bacia do Rio Doce, beleza? É uma cidade, maior cidade da bacia. E aí até no Espírito Santo, porque a tal da trajetória ali da lama, a gente está acompanhando, não digo que eu não poderia ser uma especialista, mas a gente acompanha mesmo toda essa luta do nosso ponto de vista, desde a fundação, já que a Jaqueline falou na Renova, desde a fundação, foi para nós uma estratégia bastante inteligente da mineradora, para poder tirar desse diálogo, tirar mais uma vez a voz dos atingidos, porque eles não têm assento, a diretoria, não participam dos projetos, eles recebem os projetos, fazem reuniões que para eles são extremamente constrangedoras, tanto que foi preciso, talvez você já saiba, que lá em Mariana se conseguiu um grupo de assessores técnicos, então tem advogados, enfim, tem várias, pouquíssima comunicação, um erro, mas é para conseguirem falar, porque o perfil das pessoas dos distritos de Mariana é diferente do perfil das pessoas de Brumadinho. São pessoas, são camponeses, muitas pessoas com um nível formal de educação bem básico e que se amedrontam diante de um discurso de uma pessoa extremamente capacitada para conversar e para convencer, 8 advogados da Vale em cima das pessoas ali que são, sabe, que o cara que planta a hortinha, que ordena essa vaquinha. E as pessoas sabem que elas não estão
erradas, mas elas não conseguem nem provar que elas não estão erradas. Então, alguma coisa andou quando foi formado eu esqueci a palavra que eu acabei de dizer, enfim, é um grupo de assessoria técnica, que eles chamam, com apoio muito do Ministério Público, né? que tem sido, assim, realmente, tem muita lucidez para acompanhar essas coisas. Então, além de colaborar com o que a gente tiver condições de colaborar, o Coletivo Mica tem esse projeto de rede Sou a Sirene, e que seria, eu achei assim, até bem parecido, não sei se vocês vão falar, né, desse projeto, mas a gente está encaminhando alguns editais, né, para a gente fortalecer uma rede justamente de conversa, uma plataforma onde as pessoas possam conversar, porque não tem circularidade na comunicação, eu sinto as pessoas isoladas, eu acho que vocês também. Assim como o Mica, às vezes, alguma pessoa comenta que ali a rede ajuda um pouco, aí as pessoas nos chamam, por exemplo, nós fomos em Nova Lima, numa reunião com jornalistas, médicos, até integrantes lá da Caritas, igreja, eu não sou, né, nessa, mas assim, a gente tem que dialogar com quem está fazendo coisas na base. E eles falaram que nós não sabemos, assim, só para resumir, se a gente vai ser soterrado, porque a gente não sabe nem as minas que estão aqui, as que a gente sabe, não sabe o estado delas, não se acredita mais no que se diz, ou se a gente vai afundar. Porque toda essa região, né, foi uma região de garimpo de ouro, de extração de ouro muito importante em todo o século XVIII e XIX, e é tudo oco. E ninguém sabe o que tem. Mariana também, volta e meia caiu uma... As escolas vão fazer passeios assim nas montanhas, cai lá dentro do buraco. Porque as minas foram abandonadas nessa época, né? Quando acabou o ciclo do ouro, mas o resto está lá. Então, assim, a maioria das cidades, das pessoas estão passando por um terrorismo, assim, um pavor. E aí a gente pensou assim, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos dar as mãos aqui para vocês que estão liderando esse processo, porque as pessoas têm que conversar entre si. Eu acho muito importante que o pessoal que está na liderança desses movimentos de reivindicação lá do Rio Doce dialogue, troque experiências, não é? Mostre caminhos, coisas que já foram, né? Tudo que eles estão passando, nós vamos ter que começar do zero, passar tudo de novo. E chegar a 4 anos, não tem uma casa edificada, não tem uma casa edificada, sabe? Então é isso, quer dizer, não sei se, acho que eu não fui breve, mas falar assim da nossa angústia, né? Muita coisa. Tá, é isso. Renato, você quer se apresentar também? Quero sim, mas pode ir primeiro, Florence. Eu acho que depois o pedido é que depois eu vou emendando com a apresentação da ONG, a orientação. Tá, eu queria sugerir, assim, antes de apresentar a ONG, dar uma geral sobre o fundo Brumadinho. Ah, então vou me apresentando rapidinho e você apresenta o fundo. Tá, até mesmo para quando a Tamira chegar, ela já conhece do fundo, ela já não fica boiando, né? Tá, não perde, né? Ela deve estar chegando. Ótimo. Tá bom, então vou me apresentar só rapidinho. Sou Florence, eu sou formada em Engenharia Civil, em Ciência Política. Estou mais usando a segunda formação do que a primeira. Portanto, moro aqui no Brasil há uns 10 anos e participei... Vira você. Virei um pouquinho. Ele tá vendo mais antes. Participei da criação da ONG Internet Sem Fronteira há mais de 5, 6 anos. A gente, na verdade, a Internet Sem Fronteira, vou falar um pouquinho também, depois vou apresentar, é uma rede internacional com sede na França e eu me atrelhei um pouco na organização das coisas aqui e participo muito com comunicação. Hoje sou educadora, educomunicadora, ativista também. E eu tenho trabalhado um pouco na parte da comunicação junto com o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, principalmente quando eles fizeram
o encontro em Mariana. Então, eu participei dos comunicadores voluntários que foram lá para ajudar na cobertura, produzir matéria, etc. E até agora continuamos em contato com a equipe de comunicação. Basicamente, é isso. Aí, se quiser falar do fundo, depois eu falo da ONG. Legal. Então, muito prazer, né, todo mundo. Eu sou o Renato, minha formação é Relações Internacionais, Administração Pública, depois fui aí para o desenvolvimento econômico, né, trabalhei no governo e em consultoria nesse tempo, e depois eu fui para a área social, sabe? Fiz essa migração, fundando a Associação Nossa Cidade, né? É uma ONG pequena de voluntários, mas a gente está em... Repete, por favor, Renato, como é que chama? Chama Associação Nossa Cidade. Ah, ok. Então, é uma associação de pessoas que querem melhorar a cidade onde elas vivem, né? Então, somos aproximadamente... Não pedi nada? E eu trabalho numa ONG dos Estados Unidos, né? Eu moro em Nova York, que chama Idealist, que é uma plataforma de conectar pessoas com oportunidades na área social, tanto emprego como estágio, voluntariado ou ações em gerais, né? Como chama exatamente a plataforma? Chama Idealist, de idealista, né? Ah, ok. Estava tentando. E chama Idealist. E bem, quando teve o rompimento da barragem, a gente, junto com outras organizações, né, fizemos essa captação de recursos e, na sequência, criamos um fundo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou falar bem brevemente sobre isso, viu? Se tiver muito rápido, vocês podem me parar, não tem problema nenhum. Vocês estão enxergando aqui a minha tela? Estamos. Fundo Regenerativo Brumadinho. E, basicamente, ele segue essa lógica daqui. Aí, chegou a... Ótimo. A tela subir, eu já termino aqui, né? Mas a lógica, basicamente, é a gente ter uma captação de recurso permanente, porque o problema é muito grande, né? Tanto lá no Paraopeba quanto em Brumadinho, quanto até mesmo em outros lugares, porque a gente sabe que o problema ele não se origina lá, né? Ele origina de um modelo equivocado de mineração e de consciência das pessoas, né, que estão desconectadas com o meio ambiente. As cidades elas estão muito vulneráveis, né? Não tem uma solidariedade entre as pessoas, uma resiliência para lidar com tragédias, né? Então, é uma captação de recursos permanente, tem um diagnóstico de campo, quer dizer, pessoas, grupos que estão dentro lá de Brumadinho, que são de Brumadinho, ou então fazendo esse trabalho de levantar quais são as necessidades reais, quais são os diagnósticos reais, né? Tem uma plataforma que eu vou apresentar para vocês, que é uma plataforma para a gente receber projetos, propostas, ideias da sociedade civil. Então, pode ser de organizações, pode ser de coletivos, pode ser de indivíduos, pode ser até de empresa, né? Qualquer projeto que seja para ajudar e melhorar a área atingida, esse projeto ele é aceito na plataforma, né? E a gente tem um trabalho aqui de uma análise dessas ideias, desses projetos, né? Depois tem uma escolha dos projetos, do projeto que vai ser financiado, e depois os resultados são comunicados, né? Oi, Tamira, tudo bem? Ei, Renato, tudo jóia, querido? Bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Então, assim, esse aqui é o roteirinho básico, né, do fundo, e ele é um fundo da sociedade civil que ele é descentralizado, porque
a gente entendeu que juntos a gente é mais forte, né? E do ponto de vista da associação Nossa Cidade, a gente nunca conseguiria trazer o impacto que a gente quer trazer sozinhos. A gente não tem expertise e nem braços para isso, né? Então, a gente se dividiu aqui em basicamente 4 círculos de trabalho, que é o círculo território, círculo recurso, de captação de recursos, círculo de comunicação e o círculo de sociedade, que é para engajar a sociedade civil. E aqui uma curadoria, que ela é composta, além de representantes, pessoas lá do território, né, organizações que estão lá e sabem das necessidades, podem trazer essas informações, mas também de alguns membros aqui do Círculo Sociedade, do Círculo Território, do Círculo Recurso e do Círculo Comunicação, de modo que a escolha dos projetos que vão ser financiados, ela tem as informações que estão nesses círculos, né? Por exemplo, de quem doou, né? Qual foi a vontade de quem está doando esse dinheiro para ter um impacto lá, né? De quem está no território, da sociedade civil, quem está trazendo o projeto, e assim por diante. Esse daqui é a plataforma, né? Então, ela é uma plataforma bem simples, em que a proposta ela é desburocratizada e simplificada. Normalmente, quando tem uma proposta de fundação, um edital, né, você tem que mandar o CNPJ, tem que mandar documento, tem que mandar comprovante disso, daquilo, 20 páginas sobre o projeto. Aqui é bem simples, olha. Ele fala basicamente qual que é o seu projeto, como você vai usar o dinheiro e um pouco mais sobre você, né? Então, qualquer um pode inscrever uma ideia, um projeto, muito rapidamente. E se a gente precisar de mais informação, tem o contato da pessoa aqui, a gente pode entrar em contato e perguntar, olha, estamos em dúvida aqui quanto a isso, manda mais informação, ou então me responde sobre isso, né? E, sobretudo, conectar essa ideia, essa proposta, essa tecnologia com o território, com as organizações que estão lá, com as associações de bairro, do território, para poder fazer o link, né? Assim, onde que vai ser implementado, quem que vai ajudar, né? Faz sentido, a linguagem está adequada e assim por diante. Então, esse daqui é o conceito geral do projeto, né? Aqui tem cada uma dessas equipes, né, com o seu desafio e o que está buscando, mas eu queria falar um pouquinho da equipe de comunicação, que é a equipe aí, o círculo que está o coletivo Nós, e que eu entendo o projeto que vocês vão apresentar tem a ver com isso, né, com a comunicação. O que a gente tem hoje organizado na equipe da comunicação? A gente tem o coletivo Nós lá dentro, como uma organização dentro do círculo, né? A gente tem algumas pessoas que são, vamos dizer, independentes, que têm experiência, né, com jornalismo nessa área, e tem alguns coletivos que estão também envolvidos, mas numa posição assim de mentoria, de ajudar, né? Mas com menos capacidade de uma ação direta. Tem aí o Mundo que Queremos, né? Que é do Alexandre Mansur, e a própria Nossa Cidade está lá, embora não seja a nossa área, a Aliança Rio Doce e assim por diante. Tem um newsletter que está sendo produzido aí pelo coletivo Nós. A gente, via Nossa Cidade, tem um WhatsApp institucional. Estou fazendo uma estrutura para a gente poder ter uma comunicação aos grupos lá de Brumadinho via WhatsApp, né? Então, tem mais ou menos uns 10 grupos de cada um dos bairros. A gente está dentro desses grupos. E outros grupos aí também que
tem a ver com, são, vamos dizer, stakeholders disso e a gente pode comunicar, né? E basicamente é isso, a gente não tem um site da Aliança Regenerativa, né? E não tem uma plataforma onde a informação possa fluir de uma maneira, vamos dizer, multidirecional, né? Não ser só a gente passando informação, mas também o território passando informação, indo para os doadores e assim por diante. A Aliança Rio Doce, acho que vocês estão também envolvidos nisso, né, Jussara e Tamira, no Wiki Rio Doce. Uhum. Mas eu quis mostrar isso daqui porque eu achei assim, sensacional. Eu acho que seria talvez uma ação aí, uma estrutura para a gente ter em relação a Brumadinho bem democrática e bem útil para esse conceito descentralizado que a gente está propondo, né? Então, basicamente, é isso. Esse daí é a minha apresentação rápida do que a gente tem hoje, né? O fundo, a gente já está com tudo preparado para começar a financiar propostas. A ideia é que sejam financiamentos pequenos, né? Que a gente priorize pequenos valores de até R$ 2.500. Ainda tem um pouco de discussão interna, né? A governança interna ela tem sido muito desafiadora, porque são vários coletivos, várias organizações, então a gente tem trabalhado em alinhar uma visão, um propósito unificado e também regras e como que isso vai funcionar, né? Mas eu sinto que a gente já está no finalmente e prontos para começar a financiar, talvez aqui no próximo mês já, sabe? Então, E deixa eu te perguntar, qual que é a relação com a Fundação Ozomi? Porque eu vejo que a Fundação Ozomi que está hospedando, né, a plataforma de coleta de projetos. Sim. É uma parceria? Como é que é? Sim, a Fundação Osmo é um dos membros, né, dessa aliança, né? A ideia é ser uma aliança aberta, né? Então não é uma aliança que você tem um presidente, não é uma organização nova que está sendo formada, é simplesmente uma aliança de organizações e coletivos em prol de um propósito comum, né? Está sendo trabalhado, ainda não foi divulgado um manifesto que fala da necessidade da gente ser uma sociedade mais reconectada com o meio ambiente e com os outros e com um propósito maior, uma sociedade mais resiliente, uma sociedade que resiste, né, a toda forma de tentativa de destruição da vida humana e de qualquer tipo de vida, na verdade, e uma sociedade que caminha também para a regeneração, porque só a gente, vamos dizer, evitar uma destruição da natureza, né, a pegada ecológica e tal, é muito pouco. A gente já chegou num momento que ou a gente caminha para regenerar o mal que já foi feito, ou talvez a gente esteja aí arriscando a própria sobrevivência da humanidade e de outras espécies, né? Então, o manifesto vai nessa direção. Mas a Awesome Foundation, então, que ela tem esse nome pomposo de Fundação Awesome e tal, mas ela é uma rede de microfilantropia, com pequenos grupos, né, informais, fazendo microdoações de R$ 100 cada curador por mês. No final do mês você tem R$ 1.000, 1.500 para financiar um projeto que seja awesome. Esse é o conceito da fundação, né? Eles têm uma base aqui em BH, inclusive, e eles financiam um projeto por mês, né? Exatamente. E o acordo foi da gente usar a plataforma, né, que é uma plataforma bem simples, mas efetiva, e tem total autonomia para definir da maneira que a gente quiser, né?
o funcionamento? Ok. Eu confesso que, assim, é muita informação, eu peguei alguns pontos, né? Tenho, obviamente, algumas dúvidas. E aí eu acho que a gente já podia falar um pouco do projeto, o que é. A Flora vai falar da ONG. É Você quer se apresentar? A gente estava terminando a roda de apresentação. Pode ser, que diz que a Gissel já tenha falado sobre o Mica, né? Faz parte do coletivo junto com ela, já tem alguns anos que a gente trabalha junto. Conheci o Renato há pouco tempo aí na caminhada, né, Renato? E fico à frente aí também das ações do Mica junto com a Jussara, também tentando consolidar essa rede aí. Ótimo, ótimo. Então, vou apresentar um pouquinho a ONG. A ONG teve, assim, desde sua fundação, na verdade, Internet Sem Fronteiras é o nome dessa ONG francesa, que tem base de atuação na África e desde 2013 aqui no Brasil. E, como o seu nome indica, né, Internet Sem Fronteiras é muito voltado à discussão do acesso à internet, liberdade de expressão na internet e, por consequência, também toda a discussão da transparência, né, da informação em volta da governança da internet. Aqui no Brasil, temos desenvolvido, antes de entrar muito nessa frente da internet, uma discussão em volta da educomunicação, letramento midiático, que tem sido um pouco o carro-chefe dos nossos projetos em âmbito escolar. Então, começamos desde 2013 com projetos de formação da crítica da mídia nas escolas, em várias escolas públicas, e com jovens, né? Desdobrou-se também com projetos com ocupações urbanas, formação de jovens comunicadores, sempre nesse viés também de, ao se formar, comunicar, bem similar, né, com a atuação do jornal, né, fortalecer através da comunicação lideranças que a partir daí passam a tomar também um protagonismo, né, ao ter acesso às ferramentas de comunicação. E agora temos uma nova frente na área da formação de professores. Então, esse é um aspecto assim, educacional, assistente social. Com isso, participamos de uma frente de atuação nacional, que chama o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e através dela discutimos uma série de assuntos em volta à democratização dos meios da comunicação, a luta contra os monopólios, o acesso à informação. Somos membros da comunicação da coordenação estadual aqui em Minas Gerais, junto com outras organizações, e na área da internet temos desenvolvido também projetos na área da segurança digital e do acesso à informação e à comunicação. Nós somos membros também de uma outra rede que chama Coalizão de Direitos na Rede, que é uma rede de caráter nacionais, composta por organizações da sociedade civil, que acompanha toda a agenda ao nível do Brasil sobre as questões dos dados pessoais, do acesso à internet, marco civil da internet, etc. E, então, são um pouco assim as nossas frentes. Somos formalizados desde 2015. Antes, nós tivemos vários parceiros com outras organizações. Nós tivemos, inclusive, um pequeno fundo da Alzon, por isso que eu conheço, porque um dos projetos que nós fizemos, que inclusive ganhou esse prêmio, ganhou outro prêmio, chama Ocupa Mídia, que foi esse projeto que nós fizemos nas ocupações urbanas. Aí a Alzon me financiou para ajudar a compra de alguns equipamentos que ficaram junto com os jovens. As duas ocupações eram Isidora e Helena Silva, que vocês devem conhecer. Com isso, ganhamos vários prêmios, na verdade, porque teve um prêmio de uma rede de educomunicação e o outro que foi um prêmio que nós fizemos, um projeto que nós trabalhamos com jovens e volta a uns temas do suicídio. Ganhamos o ano passado. Então, por aí que está se organizando, temos várias parcerias aqui através do FNDC, né, com várias organizações, e aí agora estamos desenvolvendo esse projeto em volta à questão da transparência, e já vou passar para as meninas apresentarem. Não sei se você tiver algumas dúvidas.
Ah, isso, pronto, já achou o projeto. Proatividade. Esse foi o projeto que fomos. Ele continua, ele deu muito certo, porque até agora, lá na Isidora, a juventude está se identificando ainda com a mídia e está sendo associado a outras organizações. A própria Gabinetona lançou um edital que chamou Cefraga, e o Ocupa Mídia foi um dos projetos premiados. Eles até esquecem de falar que a Internet Sem Fronteiras tem alguma coisa a ver. Elas se empoderaram tanto que quando elas recebem prédio, até esquece que nós fomos ao início disso. Eu até fico feliz desse esquecimento, porque mostra que deu muito certo, né? E aí elas estão envolvidas. Nós também somos membros de uma outra rede que chama Fórum da Juventude, da Grande BH, que é inclusive um dos fóruns onde atua muito a Áurea Carolina, né? E que organiza um evento que chama Ocupa, com K, não tem a ver com esse Ocupa com C, que todo ano envolve um pouco a juventude das quebradas e tal, então isso nos permite de ser envolvido um pouco nesses vários ambientes. E hoje as meninas do Ocupa Mídia entraram dentro do Ocupa através desse projeto do Ocupa Mídia. Foi uma coisa que deu bastante certo. Bom, então eu vou falar um pouco, Ana vai me complementando. Sim, Ana, claro. Esse acompanhamento das reuniões a que eu me referi com a Fundação Renova, eu percebi que falta muita informação, né? Uma das estratégias, eu acho, que a Vale utiliza é de fato, concentrar muita informação, né? E a dificuldade muito grande dos outros atores terem acesso às informações. Então, quando aconteceu, de novo, né, esse mesmo problema agora em Brumadinho, a gente, logicamente, muito próximo, sentiu demais, né? Senti muito, Mariana, que eu ia às reuniões e participavam, eram assistentes sociais das cidades, e aí a imensidão de problemas, né, que foram causados sobre essa população, né, que essa população começou, a parte que você também acompanha lá no Conselho Regional de Psicologia, né? Então, na verdade, assim, eu pensei muito em trabalhar muito a questão da informação, nós pensamos, né, com a população, como nossa trajetória sempre, né? A princípio, a gente pensou num projeto também de educomunicação, mas a gente achou muito difícil, em pouco tempo, conseguir parceiros lá, a gente achou complicado, e a gente viu que tem muito projeto sendo executado lá, mas pouca informação sobre esses projetos. Então, a gente pensou em apresentar uma proposta de uma plataforma mesmo, um portal, em que a gente colocasse nesse portal todas as entidades que estão fazendo algum projeto lá. E que aí esse portal poderia possibilitar, né, que houvesse uma visão sistêmica mesmo do que está acontecendo lá, todas as ações. A gente teria que ir a campo ou fazer parceria com alguma outra entidade ou coletivo, né, que já está lá para conseguir as informações. A gente elaboraria um questionário com questões abertas e fechadas, e depois a gente colocaria de forma organizada e de forma também nessa plataforma que possibilitasse consulta por qualquer pessoa, não só por técnicos, que utilizasse uma linguagem de fato acessível para que ele pudesse ser usado tanto por todas as entidades, também poder público, gestores, população local, imprensa, né, que fosse de fato um lugar em que houvesse essas ações, permitindo então um controle social sobre essas ações, né? É importante falar também que assim, eu tenho acompanhado de perto o Brumadinho por causa dessa comissão. E quando a gente pensou em fazer alguma coisa no sentido aí da função formativa, de educação, alguma coisa, a sensação que me deu, e eu falo foi sensação mesmo, porque eu não cheguei a fazer um levantamento, né, no território, mas é que existe uma grande quantidade de ações
que não estão coordenadas, que se sobrepõem, que em alguns momentos que você vê claramente, eu que sou especialista em projeto, né, social pela UFMG, Departamento de Sociologia, claramente são ações que desconhecem uma prática, né, sobre o projeto, e isso vem corroborando com o adoecimento psíquico dos atingidos. No sentido de que a pessoa não tem mais o direito de fazer o seu próprio luto. Porque é tanta pesquisa, é tanto questionário, é tanta ação, é tanto projeto, que as pessoas, uma delas disse assim, claramente, num dos encontros, né, com a pessoa da saúde mental lá, de Brumadinho, falou assim, olha, eu não aguento mais participar, eu não quero mais projeto. Eu não quero participar de projeto, eu quero ficar na minha casa e eu quero chorar pelos meus mortos. Bom, e isso é uma situação comum que se vê lá, né? Fora isso, você tem também, quando eu digo de ações que não estão coordenadas, eu estou dizendo o seguinte, você tem instituições com uma falácia de ação, chamando de empreendedorismo agora, querendo fazer uma ação completamente desordenada, chamando pessoas, voluntários, sem o menor treinamento desse pessoal. Imagina, diante desse cenário que você tem, é um cenário de guerra. É um cenário de guerra, as pessoas estão completamente apavoradas, né? Não só pelo desgaste físico, mas pelo desgaste mental, socioprodutivo. É uma situação de níveis de complexidade muito alto. Então, o que você vê são pessoas fazendo lives, né? Pessoas notoriamente despreparadas dessas práticas de projeto social que eu estou chamando, que qualquer um que atua nessa área de projeto social, você sabe que existe um início, meio e fim do que tem que ser feito, de que forma, são pessoas gabaritadas para isso. E chamando de empreendedorismo, porque agora vocês têm que ser empreendedores. Então, assim, coisas homéricas. E fora isso, as próprias instituições que são do local, né, são do próprio município, que já vêm antes do ocorrido, já desenvolvem algum tipo de ação, né, ficam soterradas por essas coisas de loucura que é pessoal, né? Então, o que a gente pensa com esse projeto também, Renato e Jussara também? A gente pensa muito nesse protagonismo local. A gente quer dar visibilidade a essas instituições, movimentos, e aí não é pegar a cara de um, como o Brumadinho vive, apesar de estarmos articulados com eles também, porque entendemos que eles são do território, e entendemos também que por meio dessas pessoas que compõem, né, esse grupo, a gente também tem acesso a algumas ações, né? Porque assim, são várias. E a gente também tem o pessoal do MAB, que já tem uma trajetória reconhecida, né, com o trabalho do pessoal. O poder público, né, que também tem feito, na medida aí, a gente achando pouco ou não, mas também tem feito algumas ações, mesmo de orientação, né? E a gente quer dar visibilidade a essas coisas, para que exista um ordenamento na informação. Então, hoje, se você me perguntar, mas qual é o site que eu acesso para saber quem está no território? Não tem, não existe. Tá certo? 2, eu penso em fazer um projeto em Brumadinho. Ok, aonde eu vou acessar? Esse portal. Lá eu vou saber quem está no território, fazendo o quê, por quanto tempo, qual público que eles estão trabalhando, tá certo? É criança, é adolescente, é por meio de parceria na escola, é idoso, é população de rua, é comunidade tradicional. Tá? Então, assim, a gente teria uma fonte informacional enorme dentro desse portal. E 3, a gente pode pensar, para além do site, que eu acho que a gente estava dando uma lida, e pela fala, né, da Jussara, que explica um pouco no coletivo, alguma coisa extensiva à questão da formação dos
repórteres, né, dos comunicadores populares, que eu achei maravilhoso. E aí a gente tem ficado, assim, muito soterrado mesmo, de informações equivocadíssimas, pessoas com má fé, que distribuem questionários pedindo dados pessoais das pessoas, e é questionário de prefeitura, é questionário da Vale, é questionário de um projeto social isoladamente. As pessoas já estão acostumadas e estão repassando seus dados pessoais e aí estão sendo vítimas de crimes, né? Isso aconteceu muito em Mariana. Exato. O pessoal de Mariana está muito presente lá em Brumadinho, dando toda uma assessoria também, porque, né, como já sabe mais ou menos o que dá certo e o que não dá. Mas, de uma forma geral, eu conversei com o Conselho de Psicologia, o qual se interessou muitíssimo pelo projeto, fez uma carta recomendando que ele fosse aprovado ou reconhecendo a importância disso. E outras pessoas também ligadas a outros grupos, né, que também pertencem ao próprio território, reconhecendo se você pensar bem, não se trata de, assim, é uma coisa até óbvia. Um portal que reúna todas as informações, a gente tem falta disso, né? Todos e que possa dizer para a gente, enquanto sociedade civil, para um Renato que faz parte de uma fundação, para o Ministério Público, quem está ali fazendo o quê? Né? Deveria então, ser papel assim, do poder público. Né? Exatamente, mas não se tem. Mas E hoje não é, tem que ser o nosso. Exato. E aí, agora eu me interrompi aqui, eu já esqueci o que eu ia falar. Desculpa, mas você já estava falando também. Mas eu acho que, resumidamente, é um pouco isso. A ideia veio a partir daí e também dessas coisas que a Jaque falou. Mas, assim, eu também gostaria de salientar que, na ideia originária, a gente não teria esse caráter jornalístico, né? Até de notícias, né? Exato. Não, até a gente pensou um pouco na parte da produção de algumas matérias para falar dos projetos, né? Que aí teria um trabalho de mapeamento, né, de levantamento dos dados do projeto e um trabalho mais qualitativo de contar como que esses projetos estão acontecendo, né? Dar vida e voz a esses projetos, que seria a parte jornalística, que poderia, inclusive, ser feito pelos próprios comunicadores populares que estão ali, né? E nesse processo aí, acho. Mas aí, claro que aí são várias fases, né, do projeto, cada um demandando seus recursos, suas equipes. Às vezes a realidade leva a gente a viver no ponto. Claro. É importante falar também que o projeto não está fechado. E a gente sabe que é um projeto que pode conversar com a área de saúde, de meio ambiente, de assistência social, né? Então, ele é um projeto que articula exatamente várias áreas. E eu vou para além. Acho que é um projeto que tem chances de crescer, visto que a situação de Minas Gerais é uma situação alarmante, né? Então, hoje, quem que está em Barão de Cocais? Entende? Quem que está lá eu nunca sei o nome dessa cidade, gente. E olha que eu já fui diretora de estado, como é que chama? Itatiaia Sul. Entende? Então, acho que depois de uma fase, da primeira fase, eu acho que a gente pode pensar num alargamento aí. Um projeto piloto, né? Projeto piloto. Uma coisa, eu não sei se seria o momento, mas a gente tem, com projetos mais singelos, digamos, né? A gente tem trabalhado, e o que a gente sente é uma dificuldade de adesão da população. Mesmo assim, né, as pessoas se interessam bastante por essa questão de comunicação popular, elas sentem a falta de informação, a falta de oportunidade, assim, realmente de exercer liberdade de expressão, né? Porque não são fontes, enfim, e os meios não estão disponíveis, mas não são apropriados. Então, é muito difícil, por exemplo, você faz uma reunião com os atingidos no começo do jornal Sirene, há 3 a 4 anos,
Você tinha 50, 60 pessoas participando, hoje tem uma. Até por causa desse assédio enorme de reuniões e de compromissos, de cansaços. Então, tem mais isso, que a gente, por exemplo, nós temos, né, convicção desses princípios, porque eu também sou filhota do FMDC, desde o Daniel Reis, lá de Porto Alegre, né, que foi um grande amigo. Estivemos juntos na formação do FMDC, nos anos 70. E, enfim, a gente também se inspira muito na ANDE, né, que é um trabalho fabuloso sobre formação assim, na verdade, eles dialogam com a criança, adolescentes, hoje já se estenderam para outros campos, mas com a mídia. Eles fazem uma educação dos jornalistas, por exemplo, as palavras private, ninguém mais ouviu, você já ouviu? Nunca mais nós ouvimos. Eu trabalho na ANDE, não é? De conscientização da própria mídia. Então, é isso assim, né? É um trabalho muito, que talvez vocês, com essa experiência já, até de terem trabalhado em órgãos públicos, né? Você está dentro de uma instituição, de como você vai poder mobilizar, né? E levar credibilidade para essas pessoas. Porque nós, por exemplo, lá em Mariana, a gente precisa, talvez, quando a gente foi para Brumadinho, a gente era mais um. E aí, nossa grande dificuldade é assim, com quem nós vamos conversar lá? Né? E chega lá, às vezes, você até se vincula a alguma coisa que depois você fica assustado, gente. Não é o que eu queria. Exato. Mas é esse o pulo do gato nesse projeto. Porque esse projeto está alicerçado com vários movimentos já reconhecidos, né? Dentro e fora do território, com uma trajetória de, por exemplo, um MAME. Né? Por exemplo, a Cruz Vermelha, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, o Luto Brumadinho Vive e os outros grupos que estão dentro do território e adjacências. Então, assim, a gente já fez o projeto pensando nessa articulação. Para não ser mais um, mas se somar através das pessoas que já estão atuando. Exatamente. Um aspecto que a gente pretende, então, não só colocar o site, né, no ar, mas é também formar esse comitê gestor, que a gente está chamando de comitê gestor, né, que é chamar esses parceiros e entidades representativas, né, locais, ou de classe, ou mesmo população local. Claro, acho que tem que ter formato líder comunitário para realizar encontros e mobilizações e que eles possam acompanhar, né, desde o início, participar mesmo, não só acompanhar, mas sugerir e construir junto. Portanto, é um projeto bem ambicioso, como vocês podem ver. Porque... E, ao mesmo tempo, ele é ambicioso no alcance dele, né? Porque ele vai alcançar um número bastante grande de pessoas e vai ser uma fonte de informacional, ou seja, uma grandíssima responsabilidade. Mas ele, na ideia básica, ele é um projeto muito simples. Né? Sim, mas na execução. Sim, claro. Porque ele demanda, de fato, um trabalho, né, muito grande ali no território. Mas, por outro lado, se a gente conseguisse parceiros que já estão no território, fazendo, como você falou, Renato, esse levantamento, esse diagnóstico, talvez auxiliasse muito essa parte, né, do contato com essas entidades, para a coleta dessas informações, desses dados. E então, talvez a gente pensou inicialmente em nós constituirmos mesmo uma equipe de campo, né, umas 2, 3 pessoas, mas se já tivesse também outras entidades fazendo esse trabalho, talvez pudesse casar, né, e a gente fazer junto, formatar de uma outra maneira. O que você acha, Renato? Eu acho que é assim, sensacional esse conceito. Eu acho que é muito necessário, né? E eu acho que o desafio está justamente de conseguir essa cobertura, né? De conseguir chegar em cada um e consolidar essas informações e atualizar. E tem esse problema também, né? Você coloca lá, depois de 3 meses já mudou o projeto, e aí... Ou o projeto acabou. Ou acabou, né? E
E assim, de certa maneira, ele conversa muito com essa ideia, esse conceito da aliança regenerativa, né? Que é uma aliança de organizações, cada um trazendo um pouquinho, trazendo o que essa organização, esse coletivo enxerga como sua contribuição para uma melhora social, né? Um avanço para isso. Então, eu vou compartilhar de novo aqui, olha, quando a gente estava escrevendo quais seriam os objetivos dos círculos, né? Então, o círculo do território, olha, é uma equipe para mapear e diagnosticar as demandas. O objetivo é entender as necessidades e identificar os canais mais adequados e efetivos para supri-la. Parte do time é composto por pessoas e organizações da própria cidade, né? Dessa forma, esperamos ter bem claro quais são as demandas de intervenção socioambiental na região afetada por meio do contato, diálogo próximo e constante com a comunidade, né? Além do que está aqui, eu estou entendendo que vocês querem mapear também o que cada uma das organizações, dos atores, está fazendo, né? Que poderia muito bem, deveria, inclusive, estar escrito aqui também. E a gente, de certa forma, começou já, sabe? Então, já tem alguma informação disso em planilhas e na cabeça das pessoas, né? A gente já tem uma rede de pessoas buscando isso daqui, né? Que pode ser a matéria-prima, né? Ou uma das matérias-primas para o conteúdo da plataforma, né? Uhum. Então, assim, eu enxergo que ele está meio aqui, olha, entre esse círculo território e entre o círculo comunicação, por razões óbvias, né? Estão lidando aí com comunicação. Esses círculos são círculos de ação, né? Também não é uma organização, a aliança, ela não é uma organização, ela é uma aliança de organizações, né? Então, o que eu estou vislumbrando aqui é que vocês, tendo interesse, podem construir isso dentro aí da aliança, usufruindo da ajuda de outras organizações e disponibilizando o resultado, que vai ser a plataforma, né? Tanto para a aliança quanto para quem quiser, né? Uma plataforma aberta, né? E eu acho que seria excelente, assim, acho que tem tudo a ver, né? Seria, assim, eu acho que é uma convergência muito grande de interesses e de vontades, né? Uhum. E como é que seria isso? Como é que isso se daria? De que forma? Como é que a gente integraria a aliança e né? Na verdade, as organizações que compõem a aliança? Como é que... Eu não consigo enxergar isso de uma maneira clara, não, Renato. Eu também não tenho isso de maneira clara, não, sabe? A gente tem trabalhado muito nessa questão de governança, né? Mas o que eu entendo é que basicamente seria isso, né? Vocês colocaram aí a vontade de fazer algo, tá hoje conhecendo o pessoal do coletivo Mica, né? De repente vamos fazer junto, como que a gente pode ajudar? Você fica né, responsável por fazer X, a gente ajuda com Y, e a gente vai construindo e vendo as necessidades e vendo, né, quem dentro da aliança tem vontade e disponibilidade para ir ajudando, né? Então, também entre em contato com o pessoal que está no ciclo de território e começa a conversar e a discutir, né? Porque tem várias questões. Por exemplo, uma das questões levantadas por uma das organizações lá do território bem, tá, fizemos aqui um diagnóstico, né? Fizemos um mapeamento, mas não queremos que essa informação seja pública.
porque tem coisas sensíveis aí, né? A gente não quer que essa comunidade, de repente, seja abordada por organizações com uma intenção que não é, né? Tem uma desconfiança aí do que pode acontecer se estiver. Então, assim, todas essas questões, elas são resolvidas conversando, interagindo, né? 2 a 2, né? Não tem uma figura central que está aí moderando, né? Mas eu estou entendendo que seria um projeto onde o coletivo MICA né, e a gente do Sem Fronteira Democratização pudéssemos construir, na verdade, assim, né, casar e submeteria ao fundo pela plataforma lá que você apresentou no início? Pode também, mas eu acho que tal, não sei quanto que é o valor que é preciso para criar isso, né? Tá, então como o valor aí pelo fundo é muito baixo, né? É um valor mais... Então a gente apresentaria isso para a aliança de uma outra maneira. Por exemplo, tem um ciclo de recursos, né? Então é uma necessidade interna, estrutural, né, desse ambiente, dessa aliança, que já fica no radar desse ciclo de recursos. Aí, tendo por exemplo, um edital que tem um valor que atenda a necessidade e que esteja ligado a essa área, a gente pode fazer uma equipe lá rapidinho para escrever esse edital e entra no nome da Internet Sem Fronteiras, ou do coletivo MICA, né? Porque não existe uma pessoa jurídica da aliança. Então, essa captação de recurso, ela também é descentralizada, ela não precisa acontecer centralizada, né? A gente, como nossa cidade, recebeu o recurso do crowdfunding, né? Que está no fundo com essa destinação. Mas as captações futuras podem ir direto para a organização que vai executar, né? Para captar e executar diretamente. E quantas entidades fazem parte da aliança hoje? Pois é, hoje eu estava contando aqui, tem a nossa cidade, Aliança Rio Doce, Alstom Foundation, Banco, B-Social, Coletivo MICA, Coletivo Nós, somos todos atingidos. Esses daí são os que estão mais centralmente envolvidos, né? E aí tem algumas outras organizações que apoiam, tem o Por Que Não, Mundo que Queremos, Expedições Rio Doce, Coletivo Transformar, e a gente ainda não abriu para uma chamada, né? O plano é, quando tiver o manifesto, bem, quando a gente já tiver organizado minimamente a governança e o fundo estiver funcionando, a próxima etapa é soltar esse manifesto regenerativo, e fazer uma chamada geral por novos aliados, né? Mas aí hoje as entidades que participam dessa aliança, elas estão mais voluntariamente atuando na organização da aliança do que trabalhando a partir dos fundos. Sim, são voluntariamente. Entendi. Fundo, a gente está, ele funciona para financiar a sociedade civil, né? Tá. Então, não necessariamente seriam as entidades que são membros da aliança, certo? Exatamente. As entidades estão ali para fazer esse projeto de apoio acontecer mais geralmente na sociedade. Exatamente, para sustentar o fundo que serve para todos, né? Sim. Agora, também com alguns poréns, que está sendo discutido aí internamente ainda. Por exemplo, as organizações que elas estão na curadoria para escolher qual projeto que vai ser contemplado com o dinheiro do fundo, elas não podem se candidatar ao dinheiro do fundo, né?
Sim, sim, lógico. Então, devia. algumas coisas nesse sentido, mas, por exemplo, a organização que não esteja na curadoria, por exemplo, ou então que não esteja na liderança de um dos círculos, algo assim, talvez possam também entrar com um projeto, né? Não tem um conflito de interesse aí, eu penso, né? Tudo isso eu estou falando, tem muita coisa que ainda não está acertado, né? Que a gente ainda está construindo. Eu acho que são tantas as minhas dúvidas e esperanças que eu não sei nem como traduzir numa pergunta. Eu só assim, acho interessante estar conhecendo esse projeto. Acho que tem muita coisa a ver com acho que existem pontos, sim, de convergência que, por exemplo, né, da questão de formação de comunicadores populares, assim, né? E então seria um ponto de convergência que a gente pode ir conversando e chegar uma hora e a gente ser útil no projeto de vocês. E isso seria também, por exemplo, no momento em que a gente estivesse, não é, talvez formando, fazendo alguma oficina, por exemplo, e que essa oficina seja do interesse dessa rede que vocês estão criando, por que não compartilhar, né? Eu acho que nós temos os mesmos atores lá em Brumadinho, né? E quem sabe isso possa se expandir, porque não é o Brumadinho é hoje, né? O que vocês estão olhando para o Brumadinho, mas né, tem para trás para olhar. Claro. E espero que não tenha para frente, né? Mas a não ser como uma forma de prevenção. Né? Então, eu não tenho essa resposta, mas eu já fiquei bem feliz, assim, bem, ai meu Deus, acho que aqui tem que fazer junto, sabe? Acho que o trabalho é muito sério, muito bacana. Como é que a gente está fazendo? Então, esse primeiro Rede Sua Sirene foi piloto, número 0, experimental, uma verba bem singela que nós conseguimos fazer. A gente está agora atrás de editais para a gente poder, né, fortalecer isso. No momento, por exemplo, que a gente seja bem sucedido, eu me interessa muito dizer, gente, a gente está aqui com um edital que vai possibilitar a gente ir para Brumadinho, para cá, para lá, para seja onde for, porque não é só a sede, sabe? Eu acho que é importante andar, né? Sabe? Toda a bacia do Paraupeba está atingida, tem pessoas lá que são evitadas, tem pessoas que não têm acesso à internet. Enfim, né? Que aí entraria talvez um outro do interesse de vocês. Então, eu acho que para frente... Sobre as redes comunitárias. Pessoas que têm uma comunicação interpessoal, sabe? Que funciona só interpessoal. O impresso, é importante a gente ver em várias situações que o impresso ele tem uma permanência. Ele circula, as pessoas olham, às vezes estão no consultório, médico, olha, no banheiro, sei lá. Eu acho que a gente tem o que fazer para frente. Eu entendi, Roberto. Renato, olha que o cabelinho branco já se fazendo, se ganando do nome. Mas, assim, eu entendi que vocês colocaram à disposição esse banco de dados que está sendo formado pelas pessoas lá de Brumadinho, que já seria, eu acho, o primeiro material de trabalho de vocês, né, para começar a construir essa plataforma. E eu penso também, por que não? Você falou do Wiki Rio Doce, o Rio Doce tem. A gente, eu acho que tinha que pensar mais nas instituições que já existem, para poder. Isso mesmo que você falou, como se aquela coisa de se sobrepõe, deixa que eu faça um pedacinho, aí você faz outro, você sabe mais. Né? Mas aí tem que ter essa colaboração entre os coletivos. Mas só a partir desse mapeamento que eles começaram, que vocês querem consolidar, é que a gente vai ter isso bem claro. Exato. Né? Aí para justamente evitar essas ações, né, sobrepostas. Sobrepostas, e também eu penso assim, é importante que seja um lugar de referência, sabe? Sim. Igual a nossa pretensão também é de ser referência do ponto de vista de correção, né? De uma informação mesmo correta, verdadeira, que parte das pessoas, né? A gente talvez
não é também um portal de notícias, né? Mas Exato. de diálogo circular. Por causa disso, né? A gente sabe a quantidade de golpes que se aplicou já em Brumadinho, lá em Mariana, é um horror, é um absurdo. E nós temos digamos, alguém com que vocês vão conversar, que eles são extremamente estratégicos e capacitados para poder assim, neutralizar as ações. Né? Igual, por exemplo, eles têm um jornal dos atingidos, que os atingidos acham que é a CN. Eles pegam as mesmas fontes, as mesmas falas. Por isso eles vão criando confiança, como um cafezinho, chora junto, aquela coisa, não? Tem programa de rádio que a gente nunca conseguiu fazer. E o rádio é fundamental. O rádio pode ser até pelo celular. Então, acho que tem muito o que fazer, e é isso. Ele falou, está escrito aqui no nosso trabalho, juntos somos mais fortes. Eu acho assim, aquilo de a gente pensar mesmo em dar a mão onde é possível. A Camila me chamou, né, me colocou aqui em contato com vocês já com esse espírito. Sabe, olha, tem pessoas querendo se mobilizar, eles pensam, acho que são coisas semelhantes, tem o mesmo compromisso, não é, com a nossa sociedade, com as gerações futuras, né? Do ponto de vista da saúde mental, que a psicologia está mais atenta e acompanha mais, não que as outras não vão, mas a gente chama de primeiro, segundo e terceiro momento, de acordo com o Médicos Sem Fronteira. O primeiro momento é o de reparação, né? O de estanque daquela situação. E o segundo momento fase. E o segundo momento é o momento que a gente chama de reparação. Digo, a gente, o pessoal do tem. E não sei, mas são divididos em momentos. E a gente, enquanto classe, né, que atua mais dentro de um aspecto da saúde mental, a forma de como essas ações são implementadas dentro do território, elas não só não levam em consideração o adoecimento psíquico, como elas agravam o adoecimento psíquico. Então, já nesse segundo momento que a gente está vivendo, por exemplo, em Brumadinho, a gente já tem um aumento elevado, muito significativo, de automutilamento, de autoextermínio, de violência, de depressão, de o pessoal da saúde mental, né, de maior paranoias e tal, violência contra a mulher, né? Então, existe uma cadeia aí de adoecimentos que vai aparecendo ao longo depois que os flashes todos aconteceram e que já se tiraram muito proveito daquela situação horrível. E aí você tem, no primeiro momento, vários ONGs, várias ações, vários não sei o quê, e de repente vai tendo um esvaziamento do território, né? E as pessoas vão sendo esquecidas mesmo. Eu digo aquela situação, né? Vai sendo esquecida. Então, quase que naturaliza. Exatamente. Então, isso, o fato da gente reunir essas informações consolidadas e colocá-las de uma forma organizada, sistêmica e periódica, porque aí a gente tem que definir se de 2 em 2 meses, de 3 em 3, eu não sei, não tem essa resposta. Ver qual área que tem que ser suprida, né? Qual área que precisa mais. E isso pode ser um campo de pesquisa, inclusive para as próprias universidades, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. De projetos, de fomento a projetos em áreas que precisem, de fato, e não que já tenham tantos milhões de projetos sendo executados. Deixa eu fazer uma pergunta. Em termos de plataforma, o que vocês precisam para começar esse projeto? Você está perguntando para quem? Então, eu acho que tem uma questão aí de recursos mesmo. O que eu estou entendendo e que faz parte das demandas do nosso projeto é que maior será a nossa rede de parceiros, mais objetivo será a nossa capacidade de alcance, né? Porque nós temos que alcançar uma série de projetos, nós temos que ter essa força no território. Então, isso
para isso essa reunião está sendo muito proveitosa. Por outro lado, a gente hoje não tem recurso para viabilizar o projeto. Eu vou virar para cima aqui. A gente não tem recurso para realizar esse projeto e também não temos condição de atuar de maneira voluntária para realizar. Enquanto custo, de fato, tem um custo para o lançamento do site, que é algo que a gente começou a usar um pouco, mas que demanda um certo trabalho, porque tem a construção de um banco de dados, e aí sua atualização, e alguns profissionais que ficarão responsáveis para poder trabalhar no campo para fazer esse levantamento. Esse faz parte hoje da demanda mínima que a gente tem. Aí eu acho que, ampliando essa rede de parceiros, a gente pode pensar quem vai pegar qual responsabilidade, como é que vai avançar e tal, mas hoje estamos nessa busca de recursos. Uhum. Então, é interessante. Eu não sei se como encaminhamento a gente pode tirar que, né, essa rede de parceiros maiores se juntam também para tentar procurar, para a gente trabalhar junto e tal, porque aí, afinal... E aí a discussão no campo da formação, por exemplo, nos interessa muito, porque aí já teria, de novo, esse outro lado, né, em relação à população. A gente não temos membros ainda no local, ainda, né? Então, 100 parceiros que estão aí, é bom para a gente poder trabalhar junto. E aí, justamente, a viabilização dessa plataforma também, né? Eu não sei se tem... Florence, então deixa eu te fazer duas perguntas aqui. Eu não sei se você já tem essa informação, mas dentro do projeto que vocês imaginaram, quanto que seria necessário e para quê? Você está falando em termos de recurso? Isso. Bom, a gente fez vários tipos de orçamento, na verdade, porque já concorremos a alguns editais, etc. Então, a gente tem a possibilidade de avaliar, mas o que a gente tinha orçado era, enquanto produção de uma plataforma online, estavam precisando mais ou menos de uns R$20.000 para todo o processo de prestação de serviço, construção de banco de dados, design gráfico, ao qual se acrescentaria mais ou menos a mesma despesa para as profissionais que estarão ali presentes para fazer todo o trabalho de captação desses dados, né? Claro que se a gente já partir da parte da base de dados já está presente, vai facilitar. Mas tem todo depois esse processo de transporte, né? Na verdade, um início de um projeto que a gente tinha começado a orçar para participar de um edital que acabou que nós não fomos contemplados, era em volta de 60 mil. Mas quero te interromper só um minuto. Não fomos contemplados porque o edital focou em projetos que já estavam sendo... É porque eu só posso falar isso. Não, é importante dizer. A gente participou, a gente pode até... Falando da vocês participaram também? Mas a gente já tinha, né? Não, lá não. Eles nos apoiam, assim, pessoas até com quantias bem menores e muito úteis em outros trabalhos com os atingidos. A gente tinha certeza até que iria conseguir, mas eu não sei bem o que foi que eles priorizaram. Quando a gente olhou tá de bem local, bem... projetos já sendo executados. Eles têm uns fundos assim meio extra, né? E eles fazem aquelas festas com milionários para conseguir verba e conseguem muito dinheiro para poder fazer outros aportes. Assim. Aí a gente... a presidente do Congresso foi lá, né? Conheceu, foi até as regiões afetadas. Flor, desculpa, mas ele estava chamando ali. Você estava escutando, Renato? Ah, sim. Posso falar? Sim. Não, então, eu perguntei isso, Florence, porque assim, eu acho que, objetivamente, a gente pode começar por dois caminhos, né? Um caminho é ficar atento aos editais, às possibilidades de captação nesse valor daqui, né? O outro caminho é já começar com o que a gente tem numa forma
mais simples, pode ser até mesmo né, eu estou falando aqui de uma forma tosca, mas uma planilha de Excel, do Google Excel, sabe? Porque essa tração de já começar a coisa, ela abre muitas portas, né? Sim, sim, com Igual certeza. nesse caso daí do Brasil Foundation, que foi pegar projetos que já estavam iniciados, né? Às vezes a gente começa com algo bem simples, caseiro, mas na hora de mandar um edital ou ir atrás de um doador, você já fala, olha, nós já temos aqui esse protótipo, ou já começamos dessa maneira, e já traz mais segurança para quem vai doar, sabe? Sim, sim. Eu acho que uma dinâmica mesmo que a gente já estava cogitando. Eu acho que a partir do momento que se amplia a rede, fica mais fácil acumular, né, as forças que já existem. Você aconselha, então, eu estou entrando na conversa, já começar, né, o projeto da forma viável no momento. Esse levantamento que você falou em relação ao eixo territorial da equipe, teria algumas restrições em repassar? Qual seriam as cláusulas assim para a gente poder ter acesso a essas Então, informações? na verdade, seria uma conversa de vocês com as pessoas que estão com essa informação. Algumas dessas informações, elas nem estão compiladas, né? Está na cabeça da pessoa, né? Mas é uma pessoa que conhece todas as comunidades, sabe o que está acontecendo e está lá na cabeça dela, né? Outros já estão compilados, mas aí eu acho que é uma reunião com as pessoas desse círculo do território, que é um círculo, inclusive, que está precisando de conversar, porque tem questões de governança lá, tipo, e aí, né, qual que é o nosso objetivo como círculo, né? E eu acho que esse projeto seu, que vocês proporam hoje, deveria ser o objetivo do círculo, sabe? De ter essa informação para quem está vindo poder se encontrar e ver o que faz sentido e como, onde, né? Qual que são as demandas reais, né? Ô, Renato, você acha que, eu não sei como é que a aliança se organiza, mas você acha que a gente poderia ter algum momento acesso a uma reunião plenária, meio que geral, para a gente poder, em algum momento, apresentar de maneira mais oficial? Eu não sei qual que é o nível de governança que vocês têm ali dentro, mas até para a gente poder entender melhor quem é quem, poder apresentar com mais clareza todas as propostas. Isso acontece? Aconteceu uma agora na semana passada, né? Que a gente estava falando, inclusive, sobre propósitos comuns e coisas assim. A ideia é que a gente caminhe para ter uma reunião que seja de representantes de cada círculo. Não deu para te escutar. Seja uma reunião de representantes dos círculos, né? Ah, tá. Então, que seria essa reunião plenária que você Sim, entendi. diz, né? A minha recomendação, Florência, é que vocês entrem nesse círculo de comunicação, né? Aí junto com Camila e tudo mais, começa essas discussões lá e a gente, de alguma maneira, faça a apresentação dessa proposta para o círculo território, mas já como uma proposta do círculo de comunicação, sabe? Com vocês encabeçando, claro, mas trazendo, olha, aqui é o círculo de comunicação, nós estamos com essa ideia, essa possibilidade, círculo território, o que vocês acham? E né, eu sei que você já tem um mapeamento feito, vamos juntar forças para levar isso adiante e aí tocar a partir disso, né? Sim, entendi. Aí dentro desse círculo a gente poderia apresentar de maneira mais objetiva para os demais círculos. Exato. E assim, nem precisa, quer dizer, sim, eu acho que
essa Vocês já estão dentro do apresentação, ciclo de né? comunicação. Essa apresentação do projeto, vamos dizer, vocês acertaram isso dentro do ciclo de comunicação. O projeto é esse, tem esse escopo e tudo mais. A maneira de apresentar isso para os outros ciclos, ele pode variar, né? Então, por exemplo, apresentar isso para o ciclo de recursos pode ser por meio de um artigo de blog falando sobre o projeto, né? E aí, a partir daí, depois disso, uma conversa no sentido de, bem, vamos colocar isso como uma prioridade de captação de recursos, né? Já tem referente de cada círculo? Referente, você diz Pessoas de referência, representantes de cada círculo? Tem pessoas de referência, mas não um representante formal ainda. E a ideia é que, bem rapidamente, a gente levante isso, né? Tem um círculo de governança que o objetivo é conseguir esses representantes de cada círculo, né? Rápido. Porque o processo é a dificuldade de chegar, ser conhecida ali, ganhar uma forma de confiança, entender que... Porque acredito ali que há várias prioridades, né? E cada um tem sua maneira de enxergar as prioridades dentro do projeto. Então, isso talvez dificultaria um pouco, né, para a chegada. Então, vai demandar um diálogo, né? Demandar uma interlocução. E a gente pensa também que, assim, essa coisa do alcance, da cobertura, né, das ações, elas não precisam, o site não precisa começar já com 100% da cobertura, não. Até porque a dinâmica dentro do território é alguma coisa muito, né, viva e que vai ter projeto todo dia, uma coisa nova todo dia. Então, assim, o importante é a gente fazer um discricionário no campo do projeto, lá no portal, dizendo a intenção e dizendo exatamente isso, que a cobertura não vai ser 100%, ou não vai começar sendo 100%, uma vez que o trabalho ele também vai se dando a partir do momento que vamos estar lá no campo. Então, à medida que a gente for reconhecendo aquela ação ou entidade executora, a gente vai incorporando essa informação no site, né, nesse banco de dados. Exato. Então, isso acho que é uma coisa muito tranquila e eu não vejo, assim, dentro da minha vivência na área social, com ONG, com instituições, né, do poder público, ou mesmo de projetos, assim, que não pertencem ao território, eu não vejo muito um nível de resistência, não. Sabe, assim? E a gente sabe que dentro do território existem níveis de resistência, né? Seja dos próprios movimentos sociais, existem aí... política, rivalidade... exatamente. Então, assim, mas desse projeto, eu acho que ele não Coitado do Renato. Não traria isso, né? Eu também Justamente acho. porque o intuito é dar visibilidade, né? E fortalecer o protagonismo local. Renato, você vai aceitar um pedacinho de bolo? Ai, quem dera. Eu vou ficar aqui salivando. Ô, Renato. Oi. Eu perguntando para você, Sim. você fez só um comentário aí, você fez uma pergunta para as meninas, que eu fiquei aqui matutando. Eu também não tenho, nós não temos, por exemplo, do Rede Sua Sirene, por exemplo, eu não sei te dizer por rubrica quanto que custa esse projeto, né? É uma coisa que a gente tem que fazer. Por quê? A gente tem feito assim, aparece no edital, a gente sabe, e aí a gente adapta o nosso projeto aos recursos que o edital oferece. Então, o tamanho dele e as coisas. Então, é bem variável, mas eu acho que é importante isso ficar mais estabelecido, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente está imaginando a criação de alguns polos, não é? Onde algum mobilizador social, as pessoas fiquem responsáveis. Eu acho que isso é bem pretensioso, né? Até para você conseguir que as pessoas fiquem ali atuando, né? Porque senão, no nosso caso, a gente imagina que a gente não quer ficar essa vida prestando um serviço. Que é importante que as pessoas se apropriem dessas ferramentas, igual acontece com os atingidos. Eles não se apropriaram do jornal.
né? Eles precisam de ter gente para fazer isso. Mas a gente não desiste, eu acho que é uma luta assim. E gente deles, né? Tem que ser atingido. Claro, né, que eles podem contratar. Assim, eu não tenho, então são advogados, beleza? Então contrata um advogado. Eu acho que pode contratar uma assessoria de comunicação, como mais ou menos está funcionando. Mas é importante que seja deles. Né? E aí, bom, diante de tantos outros problemas, até as pessoas entenderem que a comunicação é um instrumento muito importante, fica difícil, né? Porque às vezes eles estão precisando botar comida em casa, porque perderam o que tinha e o que vem não funciona daquele jeito, né? Agora, em Areal, uma senhora, são 8 filhos, mais o marido, todos trabalhavam em roça, ninguém mais trabalha porque as roças acabaram. E ela só tem uma cesta básica no nome dela, os outros não são considerados atingidos. E aí, tudo bem, você conversa, a pessoa acha bacana aquilo, mas ela não consegue. Ela não consegue, né? Sair daí para a cidade, vender um doce, uma coisa, o dia a dia às vezes impede as pessoas de ações mais, digamos, complexas, né? Mas eu acho que essas dificuldades a mim me motivam. Acho que que a gente está no caminho certo e que cada passo é importante, né? Sim. Então, é isso. Inclusive, assim, nessa primeira versão, né, da plataforma, pode ter muita coisa externa, né? Então, por exemplo, a própria plataforma do Idealis, você tem lá um idealis.org/Brumadinho, que ele já vai direto nas oportunidades de voluntariado de Brumadinho e nas organizações de Brumadinho. Tem que juntar as redes mesmo, tá? E costurar essas que já existem. Então, assim, você está trabalhando lá no que cada uma das organizações está fazendo, né? E aí já tem um link que vai para um site externo que tem a lista das demandas de voluntariado. Aí tem outro que vai para um site externo e fala sobre as oportunidades de financiamento, né? Brasil Foundation, Awesome, e assim por diante. E aí vai indo. Quando você vai ver, você tem realmente um local de referência em que as pessoas podem ir para procurar informação. Então, eu entendo que essa aliança também, né, ela está começando a ser construída e talvez Mica tenha algum protagonismo no futuro que possa, de alguma maneira, ajudar, né? Já tem hoje. A construção da aliança, porque não pode. A gente não tem, então, ninguém tem aqui respostas definitivas, não é? Estamos começando. Até porque é tão recente, né, a fundação dessa aliança e o aparecimento dessa outra tragédia, e não deu tempo, né, para consolidar essas ideias que surgiram a partir de necessidades, né, que vieram. Se colocaram. Mas, Jussara, eu acho que é exatamente isso, sabe? Eu já vejo o coletivo Mica como um protagonista na aliança, porque está funcionando assim, ó. Por exemplo, a nossa cidade, ela está oferecendo a conta bancária. A Awesome Foundation está oferecendo a plataforma para receber os projetos. A B-Social está oferecendo a plataforma para captação de recursos, né? A Aliança Rio Doce está oferecendo a experiência deles lá no Rio Doce, né? O Coletivo Mica já pegou o mailing, né, para fazer essa comunicação via e-mail, né? Agora a Internet Sem Fronteiras já está construindo aí uma plataforma para aglutinar as informações e assim por diante, né? Quer dizer, a sociedade civil, cada um com um pedacinho, e aí a gente consegue fazer algo que faça sentido, né? Que cubra bastante. Verdade. Eu acho que a gente vai ter que pensar um pouco por aí, né?
Exatamente. Ai, eu já fiz bagunça. Esse é o teu pedacinho que foi aí. Uma das coisas que eu pensei quando você falou do banco de dados é que tem que conhecer esse banco de dados. Saber se essas informações que estão lá é a informação que a gente precisa. Mas o Renato estava falando que ele estava sendo construído também, né? Ainda não tinha sido sistematizado. Está em construção. Processo. Bom, mas eu acho que já super valeu, porque todo mundo está no radar de todo mundo, né? Quando você falou das pessoas, do território, muitas não tem nada ainda sistematizado, eu pensei assim, já em fazer entrevistas, já levantar, porque sistematizar, né, essas informações. Logicamente, se ele tem muita informação e ele não ainda escreveu e nem sistematizou, isso vai se perdendo, né? Muito rapidamente, porque as coisas também vão mudando. Né? Às vezes a gente pode ajudar com a metodologia de sistematização dessas informações. Pode ser uma coisa. Que, querendo ou não, já tendo em perspectiva que todas essas demandas do território vão ajudar para esse portal, pode ser uma possibilidade de estar acompanhando ali as pessoas para já construindo. Então, eu dei uma saída e eu perdi um pedaço, então eu queria saber, eu acho que vocês talvez tenham abordado esse assunto, como que a gente faria contato com essas pessoas que teriam essas informações? Não teve essa... Que pessoas são essas? Se você vai intermediar esse nosso contato com essas pessoas, sabendo que nem todas as informações, obviamente, devem ser publicizadas, né? Ou podem ser publicizadas. Como é que a gente poderia encaminhar essa parte aí das informações, Renato? Olha, a gente tem interagido muito via WhatsApp. Vocês usam o WhatsApp? Usamos. Eu poderia fazer uma primeira coisa, que é inserir vocês, né, quem quiser, no grupo da comunicação. E aí, eu acho que faria sentido, porque assim, a gente está com quase 2 horas de gravação aqui. Acho que é complicado mandar lá para a gravação para eles e falar, olha aqui, ó, a oportunidade, assiste isso, né? A gente tem que resumir um pouquinho. Então, talvez vocês escreverem aí uns 2 parágrafos, né? E eu acho que aí talvez até combinar com Tamira e tudo mais, para já ser uma proposta, uma ideia apresentada pelo ciclo de comunicação e solicitando essa informação, né? Ou pelo menos uma conversa entre esses 2 ciclos para isso. Lá tem a Marina, que é do coletivo Nós, e ela trabalha também para a Diocese, e ela está, assim, visitando comunidade, vai para tudo quanto é canto, né? Ela conhece muito de lá. Tem o Fernando, que é do Somos Todos Atingidos, como que chama? É uma articulação de movimentos, de vários movimentos, lá de Brumadinho, principalmente sindicatos, né? Movimentos mais de esquerda, assim. Ele está nesse grupo também. A Aliança Rio Doce, ela passou uns 20 dias, ou quase um mês, assim, na verdade, lá em Brumadinho, fazendo um trabalho de acolhimento, de afeto, mas também de diagnóstico, né? Então, aí seria o caso de eu apresentar, conversar diretamente com essas pessoas. E talvez isso daí possa provocar uma conversa dentro do círculo, para o círculo todo juntar e falar o seguinte, bem, então que tal se essa for a nossa missão, né, de alimentar esse projeto com essas informações, né? Ao invés de estar pensando em cada um isoladamente.
O ciclo território, ele tem alguns complicadores, porque de uma forma ou de outra ele traz um pouco, ele absorve um pouco a tensão lá do território, sabe? Das rivalidades políticas, dos traumas até, né? Tem algumas pessoas que são do território, então sofreram e sofrem até hoje. Então, eu sinto que é um círculo que eu muitas vezes eu nem mexo muito com eles não, sabe? Entendi. Não me sinto É melhor chegar nesse círculo já prontos, né? Já mais organizados. Né? E você, Tamira, você tem alguma coisa para contribuir? Não, estou concordando com tudo até Ouvindo agora. aí, Eu achei que já estava bom, mas acho que sim. A gente tem que ir fazendo isso aí mesmo, juntando um pouquinho as forças, né, Renato? Igual a gente conversou lá na reunião de quinta. E apesar da gente estar todo mundo ocupadíssimo, sem muita verba, a gente está conseguindo dar alguns passinhos, né? E ir caminhando aí, principalmente lá no ciclo da comunicação. Mas eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Inclusive, também, talvez a gente pensar em apresentar alguma dessas propostas na newsletter, né, Renato? A gente pensar, talvez fazer uma ata para dentro da nossa newsletter que sempre vai apresentando novas propostas, não sei, né? Acho que é uma coisa que a gente pode pensar nisso, né? Sim, com certeza. E dando um toque aí para todos vocês, na quarta-feira agora vai ser a reunião da Awesome Foundation para escolher o projeto do mês. Então, é um valor de R$ 1.500, né? Mas, às vezes, ajuda aí, Coletivo Mica, em alguma das ações que vocês estejam fazendo. Não é limitado só a Brumadinho, viu? É qualquer projeto que envolva Minas Gerais. E também, talvez, é um primeiro passo aí para esse projeto, né? Não é os 20 mil mais 20 mil, mas é um primeiro 1.500, aí fica faltando só 38.500. Sim, não, é verdade, tem essa... Agora, sobre a newsletter, eu acho que, já que agora o projeto ainda está se construindo, eu acho que seria, talvez, interessante a gente comunicar uma vez que já está mais assim, pronto, até para não criar expectativas, né? Não, com certeza. Acho que, por enquanto, né, a gente está entendendo quem são os atores que estão atuando, ver qual que é o interesse deles de entrar nesse trabalho e construir, né? Não, se a nossa ideia é apresentar a rede agora, na primeira, mostrar o que é o MIC, o que é a rede, e aí eu falei com ele, a gente pensar num espaço que sempre é presente as iniciativas, entendeu? Não já começar com essa nota. Não, eu acho que seria fantástico se a gente já pudesse comunicar, mas por enquanto... Dar uma consolidada. Até porque não sabemos muito bem como é que vai ser. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Para a newsletter agora, olha, tem a mudança do nome, né? Que a gente mudou de Aliança Brumadinho para Aliança Regenerativa e o fundo para Fundo Regenerativo Brumadinho. E tem a plataforma que já está recebendo propostas, é algo para comunicar também. E tem a própria, o mailing da newsletter, né? Tipo, se você quiser receber informação, cadastre aqui ou espalhe. Né? Sim. Falando aí, começar a apresentar cada um dos aliados da aliança e começar pelo Coletivo Mica. Então... Naquele link que você mandou, Renato, já tem a possibilidade de cadastrar a newsletter direto? Na newsletter. Qual link? Aquele link, você mandou um link do Medium, né? Com as informações de apresentação do projeto. Onde que a gente pode cadastrar para a gente receber a newsletter? Aí é com a Tamira. A gente vai fazer isso agora, esse passo. E quando tiver esse link, Tamira, me fala, porque eu vou alterar todos os blogs e tal, colocar para um linkzinho para quem lê poder entrar. Ok. Para mim, está dando aqui
a hora de eu ir. Eu combinei. Acho que Tá bom também. já deu bastante. Que horas que são aí para você? Aqui são 5 para mim. É 1 hora. Você tá 1 hora adiantado. Atrasado, na verdade. Então, Atrasado, esse mesmo. a gente te agradece muito aí a sua disponibilidade. Sim, foi bem rico. Foi muito bom. Acho que nós vamos começar, né? Hoje, mas a gente vai ter um caminho ali pela frente. Sim, sim. Ótimo. Obrigada, A Renata. sua saúde, Valeu. Renato. Isso aí, gratidão, obrigado. Tchauzinho para você. Isso aí. E depois me mandem, por favor, o telefone de vocês por e-mail, que aí eu já anoto aqui e já coloco vocês no grupo. Isso, pelo Legal. WhatsApp. Obrigada. Ok. Beleza. Perfeito. Boa Abraço. estadia para você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.